Olá, meus amigos, amigas, vamos dar continuidade ao estudo deste livro e vamos concluí-lo hoje. Os fatos espíritas e as forças X, nós já vimos na primeira parte, e hoje Espiritismo e Materialismo. Vamos concluir. Vamos voltar um pouco sobre o último capítulo, o penúltimo praticamente, religião e religiões. Sem caridade não há salvação. Então vamos retomar e vamos discutir para depois irmos à conclusão. Então, visto termos falado, diz Karl Schutter, em catolicismo romano e protestantismo, julgamos do nosso dever fazer algumas referências sobre a religião, única que pode ser tomada na acepção da palavra. Inúmeras são as seitas religiosas que disputam a primazia e se digladiam, anatematizando-se umas às outras. Sem falar nas antigas religiões que ainda têm os seus adeptos, lembrando-nos do catolicismo romano, catolicismo francês, catolicismo russo, catolicismo grego, catolicismo protestante. Em suas modelações temos o luterano, o calvinista, o batista, o sabatista, o metodista, o presbiteriano, o independente e ainda as religiões hebraica, maometana, dos brahmanes, de Confúcio e aí vai, etc, etc, etc. Então, como se pode saber, pergunta Karl Schutter, em 1925, como se pode saber onde está a verdade se cada uma dessas seitas afirma tê-la consigo? Não é verdade? Cada uma das suas religiões, não, vem aqui porque o meu Deus é o melhor Deus que tem. A verdade está conosco, não está com o outro nem com aquele, é nós. Então, ele fez essa pergunta muito cabível. Como se pode saber onde está a verdade se cada uma dessas seitas afirma tê-la consigo? Então ele vem esclarecer essa dúvida. Eram chegados os tempos da verdade triunfar, dos erros teológicos, e uma nova revelação veio nos tirar do estado de indecisão em que nós nos encontrávamos. O lema exclusivo de fora da igreja não há salvação, usado por todas essas doutrinas que nós falamos, foi substituído por uma outra expressão de uma pureza, que é fora da caridade não há salvação. E Chico foi fantástico. Se a doutrina dissesse fora da igreja não há salvação, disse ele, eu teria sido o primeiro a cair fora. Então, este é o lema de alta expressão. Fora da caridade não há salvação, não há elevação do espírito. Ouçamos então essa máxima, que fora da caridade não há salvação, ela se baseia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Por que ele abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema? Porque depende da nossa vontade, arregaçar as mangas e trabalhar. Jogou na nossa mão o nosso destino. Eu tenho que fazer o caminho e não ficar esperando que alguém faça por mim. Se eu quero chegar lá, devo arregaçar as mangas e trabalhar. Não tem outro caminho. E ele diz mais o seguinte: essa máxima é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e liberdade da consciência. Eu faço se eu quiser. Se eu fizer, eu estou em consonância com as leis do universo. Se eu não fizer, eu não estou. As consequências serão de quem? Minha. Os demais que estão à minha volta não tem nada com isso.
E continua ele dizendo o seguinte: tendo como regra isto que nós falamos, todos os homens então passam a se considerar como irmãos, qualquer que seja o seu modo de adorar o Criador. Não me interessa se eu vou adorar o Criador fazendo genuflexão, se eu vou elevar as mãos, não interessa. O importante é caridade, amor a Deus e amor ao próximo. Se assim eu fizer, está tudo bem. Então não é fora da igreja, não há salvação, é fora da caridade. Isso foi fantástico. E ele continua dizendo o seguinte: o dogma fora da igreja não há salvação, exclusivo e absoluto, apoia-se não sobre uma fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, mas na fé especial de dogmas particulares. Esse dogma é, ao invés de excitar os homens ao amor por seus irmãos, entretém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Não é verdade? Então, embora esses sectários sejam parentes ou amigos neste mundo, contribuindo para o aniquilamento da grande lei de igualdade perante o túmulo e separando-os até no campo santo. Então, vamos traduzir isso de uma outra forma. Adianta muito eu ficar atrás fora da igreja não há salvação? De repente meu pai vai para uma seita e eu vou para outra. E nós vamos brigar aqui por causa da igreja, eu não aceitei a igreja, que a minha igreja realmente é que tem a verdade, a do meu pai não tem, ou vice-versa? Está certo isso? Não, não está certo. Então o que nós temos que fazer é exatamente isso. Essa maravilha que a doutrina espírita nos trouxe. Amor a Deus e ao próximo. Como eu demonstro esse amor ao próximo? Caridade, caridade. Porque quanto mais eu fizer, mais eu vou me elevar moralmente. Não é aquela história de baixar o vidro do carro, dar R$1, opa, fiz minha caridade. Isso é esmola, isso não é caridade. Caridade é igualar-se àquele que está recebendo. Fazer como dois irmãos verdadeiros. É completamente diferente, não tem nada a ver. Alguma dúvida, alguma pergunta? Antes de avançarmos? Tudo bem? Então vamos lá. Assim é que, desfraldando a grande bandeira, fora da caridade não há salvação, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, de acordo com a instrução de João, capítulo 23, Evangelho de João, desculpe, capítulo 24, versículo 26, vem nos trazer e vem nos lembrar o que disse Jesus: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Nisto consiste o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Voltemos a isso que está aqui. Amareis o vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Espera aí, se ali tem um Deus, aqui tem outro, ali tem outro, qual é o Deus que eu devo amar? Felizmente, o Espiritismo veio na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Não falou quem é Deus, nos remetendo a uma forma humana, mas o que é Deus? Entidade suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Ponto.
Acabou. Não tem dois deuses, 3, 4, 5, 6. É um, somente um. E o que é Deus na realidade? Uma entidade. Como é que nós devemos concebê-la? Depende de cada um de nós. Temos que nos elevar, buscar. Basta nós nos inserirmos nessa maravilha onde nós estamos, que é a natureza. O nosso próprio corpo. O ar que respiramos. O que enxergamos com os nossos olhos. O que ouvimos, os sons maravilhosos. O equilíbrio que existe em tudo isso. Está em nossas mãos. O Cristo foi claro. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Para sentirmos Deus, como diz Santo Agostinho, quando me perguntam o que é Deus, eu não sei, mas quando não me perguntam, eu sei. Então nós sabemos o que é Deus na realidade. Nós estamos inseridos nele. Ele nos criou. Então temos que aproveitar exatamente, amar o nosso Deus, que nos deu a chance de aqui estarmos. E buscarmos aquilo que está em consonância com a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Algum comentário até aqui? Alguma pergunta, meus amigos? Então vamos em frente. E o segundo, repetindo o que já foi dito: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos amando o nosso próximo? Não estou falando do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu filho, da minha mulher, do meu marido. Estou falando do próximo. Aqueles que são nossos semelhantes. Como é que nós estamos? Quando nós encontramos um pedinte na rua, como é que nós fazemos? Como o samaritano? Ou como os demais que passaram ao largo daquele que estava caído na beira do caminho? Como é que nós agimos? Aqui é caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade não é só dar dinheiro, só dar o que comer. É dar um aperto de mão, um sorriso, um abraço. Isso é caridade. Eu me lembro de um caso, Madre Teresa de Calcutá. Ela estava no Central Park em Nova York. Ela chegou junto ao mendigo, sentou-se ao lado dele, pegou na mão dela, ela pegou na mão dele. Nesse momento, o mendigo começou a chorar, mas chorar copiosamente. E não parava de chorar. Foi até que parou. Mas por que você está chorando tanto? Perguntou ela. Porque faz 15 anos que ninguém pegava na minha mão. Isso é caridade ou não é caridade? E aqui continua então Carvalho dizendo o seguinte: é, portanto, a caridade, quando praticada, material, moral e espiritualmente falando, a religião pura que nos conduz a Deus. Vou repetir, palavras do Caibar, 1925. É, portanto, a caridade, quando praticada, material, moral e espiritualmente falando, a religião pura que nos conduz a Deus. Foi para demonstrar essa verdade que Jesus veio até nós, baixou neste mundo, pois toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, foi a expressão mais significante da caridade em toda a sua plenitude. Alguém tem dúvida disso? Jesus nasceu num berço de capim, vamos dizer assim, bem simples. Nasceu numa manjedoura, lá no meio dos animais. Como foi a sua vida? Um lugar muito simples. Como foi a sua pregação, os seus ensinamentos? Os grandes palácios? Os lugares mais sofisticados da época? Ao contrário. Longe desses lugares. Junto aos sofridos, aos necessitados. Então vejam, o que fez o Cristo? Caridade, caridade, caridade. Nos ensinou o tempo todo. Amor a Deus e amor ao próximo.
E o que nós fizemos com isso, meus amigos e amigas? O que fizemos com isso? 2000 anos se passaram. Estamos lá e temos irmãos cortando o pescoço do outro por causa de religião, falando que não aceita, tem que ser do jeito dele. Que história é essa, gente? Comentários, perguntas? Seu pai, Pois não, senhor. eu vi um comentário dia para trás. O espírita fala demais a verdade. A pessoa não é espírita também. Mas ela disse o seguinte: a grande maioria do espírita fala da caridade. Não comete caridade, não pratica caridade. Eu vou te dizer uma coisa. Eu penso até que a pessoa está certa. Porque o centro espírita hoje, as pessoas, como você fala muito aí na frente, vem muito, às vezes, para usufruir do centro espírita. Pegar aquilo que o centro espírita tem, às vezes não volta mais. E diz que é espírita, não pega um livro para ler. Então, eu disse o seguinte para ela, eu falei, não é, isso aí não é uma regra. Mas, na realidade, a gente que frequenta o espírito, a gente acha que tem isso mesmo. Lamentavelmente, eu tenho que concordar com você, Agostinho. A maioria de nós que nos dizemos cristãos espíritas, gostamos de ler, gostamos de falar que somos, vir aqui, toma um passe, toma dois, toma três, passe, não sei o quê, achando que, como se diz vulgarmente, vou deixar os meus impostos, vou descarregar meus impostos. Quer dizer, não é bem assim, cara. Não tem nada disso, não. Se nós não procurarmos, como diz a própria doutrina espírita, espíritas, amai-vos, instruí-vos, e não praticarmos a caridade, nós não vamos nos elevar, não, gente. Não tem essa, não. Infelizmente, achar que chega aí, está resolvido o problema, não. Se nós não mudarmos, sairmos da zona de conforto que cada um de nós está nesses milhares de anos, acostumado àquela coisinha, e mudar o pensamento, orar e vigiar como você ensinou Cristo, não vai resolver nada, você tem razão. Falar é uma coisa, fazer é outra. Lembra do André Luiz? Não lembro qual livro, mas ele saiu numa expedição com Clarencio e encontrou lá no meio no umbral, dois indivíduos que eram altamente conhecedores da doutrina espírita. Como nós estamos aqui nesse lugar? Vocês conheciam? Passaram isso para alguém? Perguntou Clarencio. Não. A responsabilidade é até maior. A responsabilidade é maior, porque a pessoa conhece, sabe, mas não pratica. Mas eu estou isento. Eu sei uma responsabilidade maior do que quem nada sabe. Via de regra é assim, como eu conheço, então eu já sei o caminho, eu estou livre. Você acabou de dizer, aquele muito for dado, desse muito será exigido. Quer dizer, ninguém está aqui para falar que sabe, nós estamos aqui para, juntos, passarmos por novas experiências e voltar para casa. E depois fazer o balanço. Foi produtivo? Não. Então acho que tem que dar um aperto nesse lado, ficar mais difícil aqui, vamos para outra vida. Quantas milhares de reencarnações já tivemos? Não é para passear, para tirar férias, ninguém vem aqui para isso. Para experiências novas. Para quê? Para um dia retornarmos ao Pai, à nossa origem. Para ficar lá em estado de beatitude e adoração? Isso não existe. É trabalho, trabalho, trabalho. O universo está em contínua e constante expansão. Deus cria a todo momento novos mundos, novos fragmentos de espírito. Nós vamos um dia ter que entrar nessa dança aí e assumir a nossa responsabilidade. É trabalho, 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 gente. Não é achar que vamos ficar aqui só fazendo de conta. Por favor. Você sabe, Agostinho, eu acho que talvez porque pesa sobre o ombro dos espíritas todo o Evangelho, traz todo esse ensinamento da caridade, e realmente você pode notar que as casas espíritas, todas elas, estão sempre ligadas a um determinado
trabalho de caridade, a um determinado trabalho assistencial, porque isso é uma orientação dos espíritos superiores, isso é uma orientação de Allan Kardec. Sim. Ele traz essa orientação, e os espíritos que se comunicam no livro dos espíritos, toda a codificação, existe essa máxima dentro do espiritismo. É que como as pessoas elas têm níveis diferentes de evolução espiritual, então isso daí é uma coisa que você vai adquirindo aos poucos. Tem que haver uma disposição na pessoa em mudar. Essa é assim que a gente estava estudando semana passada no Evangelho segundo o Espiritismo, era eu que estava falando. Tem que haver uma disposição em mudar. A casa espírita oferece o trabalho, oferece a oportunidade. Agora, cada um está num patamar assim mas eu não concordo assim totalmente com a pessoa que diz que os espíritas eles não fazem, eles não têm. Eles têm a oportunidade, talvez seja assim, eles têm a oportunidade, mas eles estão praticando, isso cabe a cada um, isso é individual, isso cabe a cada um responder. Eu respondo por mim, o Maida responde por ele, o outro responde por ele, cada um no seu patamar de evolução espiritual, mais do que tentar entender assim o processo dentro da casa, mas que pesa sobre o espírita, bons espíritas, vós que sois bons espíritas, como diz na mensagem lá, o Erasto fala na mensagem, espíritas perfeitos, bons espíritas. Quando ele chama a gente de bons espíritas, o que ele quer dizer? Você está disposto a mudar? Existe uma disposição sua a mudar? Então você é bom espírita numa escala, porque a evolução não dá saltos, assim, ela vai paulatinamente, né? Eu penso que seja mais para esse lado. Pois não vai também de abraçar a causa. Arregaçar a mão. Espírita e não abraçar nada. Arregaçar a mão. Essa é a maior da história. É verdade. Sou espírita, o que você faz? É isso aí. Está fazendo o quê? É verdade. Difundir a doutrina. Fazendo o quê? É verdade. O que é isso? Não é bem por aí, não. Nós, de uma forma geral, nós Mas seres é humanos, sossego, não quer abraçar a responsabilidade, não. Não quer, não. nós seres humanos, de uma forma geral, estamos numa zona de conforto que nós não estamos querendo mudar. Justamente. Nós não estamos querendo mudar. Quer pegar tudo pronto, né? Quer pegar tudo pronto, pegar tudo já resolvido, não ter que pensar, que arregaçar as mãos. Porém, a doutrina espírita veio e falou, olha, o problema é seu, o teu destino está na tua mão. E o Cristo veio e trouxe os ensinamentos antes. Se vocês querem realmente voltar junto ao Pai, amem a Deus e o próximo. E a doutrina espírita veio confirmar isso para valer. Então depende de cada um de nós realmente. Mas todos têm a oportunidade, basta querer. E a doutrina espírita bate fundo no item caridade. Quer dizer, a base fundamental do espiritismo... A caridade, o amor, e estamos conversando, amor ao próximo. Isso que talvez deixe a gente mais desconfortável, né? Porque a sua consciência faz você Mas pensar. quando você bota no teu coração que você é um agente desse item aí da caridade, você se torna uma pessoa muito melhor. É verdade. Certo? Você se torna uma pessoa melhor porque você sabe que aquilo que é seu, pertence a outras pessoas também. Deus não te deu aquilo ali de graça. É verdade. É só você não. Não adianta você querer que aquele milhões de reais só para você. Você tem que dividir, porque Deus te deu aquilo ali hoje, mas para você dividir com outros seres humanos. Para você aprender a multiplicar com os outros, né? A dividir com os outros. Bem, vamos em frente. Vamos concluir esse pedacinho aqui. Diz o seguinte, nós temos que examinar a palavra de Jesus citada em Mateus, não podeis servir a dois senhores, porque ou eis de odiar um e amar outro, ou vos dedicareis a um e desprezareis o outro. Então não podeis servir a Deus e as riquezas. É preciso que não vos iludam os pastores interesseiros, que agradam a ovelha com interesse na lã. O Caibara pega firme, tá vendo? Toda doutrina que tem representantes que dela vivem, não, olha só a afirmação do Caibara, meus amigos e amigas. Toda doutrina que tem representantes que
vivem da doutrina não pode ser verdadeira. Bom, palavra do Carvalho. Que mais tem, galera? E na conclusão que ele tem desse livrinho, nós vamos ler agora, são mais 2 páginas para a gente começar, ele diz o seguinte: diz o Evangelho que ninguém acende uma luz e a coloca escondida, sob o alqueire, demonstrando por essa forma o mestre dos mestres o dever de propagação que assiste a todos aqueles que, obedientes aos preceitos divinos, querem se alçar em surtos de amor às regiões serenas da espiritualidade. Pois bem, essa obrigação está afeita ou ligada aos verdadeiros espíritas. Aí, ó, conclusão dele. Esta obrigação está afeita aos verdadeiros espíritas que, pela palavra, pela imprensa, devem transmitir àqueles que ignoram as novas promissoras da terceira revelação. Então não é ser espírita e ficar aqui quietinho, não, está aqui, ó. Que pela palavra, pela imprensa, devem transmitir àqueles que não têm conhecimento as novas verdades que a terceira revelação trouxe. As sessões experimentais que ele falava aqui na época eram necessárias, na época, não hoje, para o estabelecimento e robustecimento da crença. Mas a difusão espírita não consiste nessas práticas, cuja efetivação atualmente nos centros espíritas não primam por essa orientação. 1925. Então vejam, não falava que tem que fazer isso, não. As sessões de divulgação da doutrina são indispensáveis em todos os núcleos e franqueadas ao público. Devem ser feitas em forma de conferências ou palestras previamente preparadas, abordando sempre os temas principais que constituem a base do espiritismo. A biblioteca espírita é muito grande. 1925, os livros do Chico não tinham chegado. André Luiz, Emmanuel, Divaldo Franco, o Joana de Ano, não tinha chegado nada ainda. A biblioteca espírita é muito grande e contém todos os dados precisos para a organização de suas conferências e palestras. Outro meio, como dissemos, é a distribuição de jornais e folhetos de fonte espírita, que levam sempre aos lares a luz que ilumina, a esperança que consola, a paz que alicerça o estabelecimento das verdades nas consciências. E conclui o livro, o Carvalho Schutter, seguindo esta orientação, que é a que nós temos usado com muito bons resultados, os espíritas farão obra boa, tornando todos aqueles que lhes são próximos partícipes das promessas de felicidade e vida eterna que Deus reserva para todos os seus filhos. Então veja, a quem muito for dado, desse muito será exigido. É aquilo que falávamos agora há pouco, nós temos que vir à casa espírita, conhecer e passar para frente. E não impor, como se diz na gíria, goela abaixo para os nossos amigos, parentes, conhecidos. Não, nada se impõe. Devemos sim não ser chatos, ficar ali azucrinando a vida dos outros. Mas à medida que vem uma pergunta, nós temos que esclarecer e colocar dentro da doutrina, para que despertemos a vontade nas pessoas de buscar a verdade. Porque diz claro, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do estado que nós estamos vivendo.
de fantoches sendo manipulados por religiões diversas, por espíritos nossos irmãos que estão do lado de lá, aos quais nós estamos vinculados fortemente por problemas do passado. Então nós temos que aprender. Só aprendendo nós vamos achar os novos caminhos. E não vamos fazer porque fulano falou que tem que fazer. Não. Vamos usar a lógica e a razão. Se estivermos realmente convencidos, nós vamos seguir. E isso é tão forte, a tal ponto que o próprio Allan Kardec comentou: se a ciência provar que a doutrina está errada, siga a ciência. Porque a ciência não provou nada em contrário até agora, meus amigos. Então por que nós não vamos buscar ler? E repito o que eu digo sempre: não basta pegar o livro e pôr embaixo do braço. Por osmose não tem aprendizado. É leitura, discussão e colocar em prática. Estou aberto a perguntas, a novos esclarecimentos. Vamos lá, meus amigos. E com isso nós encerramos esse livrinho, também mais um da coleção de Carbachuto, muito gostosa. Na semana que vem estaremos com um novo livro. Perguntas? Não. Imagine o que Carbar, nosso patrono dessa casa, 1925, o que ele passou para escrever todas essas coisas e publicar. As dificuldades que ele teve, o bandeirante do Espiritismo. Mas ele esteve firme, forte, não arredou pé. E nós estamos firmes, fortes? Ou estamos aí, vamos lá, deixar o encosto, como eu brinquei agora há pouco, e vou embora e estamos conversando? Porque quando a gente vem com esse propósito, ao sair daqui, continua tudo igual, não muda nada. Então temos que ler muito, estudar sempre, para sempre. Uma vez aberto a mente para novos conhecimentos, jamais ela vai voltar para o estágio anterior. Então é cada vez aumentando mais, cada vez relendo os livros, porque de acordo com o nosso conhecimento, você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê hoje, e continuamos estudando. Amanhã, quando eu vou reler de novo, daqui a algum tempo, eu vou ver aspectos que hoje eu não vejo, porque a mente se alarga, eu começo a enxergar coisas diferentes. E assim é o aprendizado eterno. Daqui, nosso princípio, e lá nossa chegada a Deus, tem uma distância muito grande. Estamos ainda grudados aqui, meus amigos. Imagina o que nós temos que fazer nesses milhões de anos que nós já existimos. Engraçado como é que a trajetória dele. David Carbar, né? Se não me engano, começou no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio. Falha a memória. Foi. Passou por Araraquara, passou por uma cidade no interior, foram duas, antes de chegar na Matão. programa na rádio. Conferências radiofônicas. Ele foi danado. Não, naquela época, imagina. Não, ele foi para valer Eu mesmo. sofri preconceito na escola, nós não tem teatro, você imagina. Não sei, tinha muito. Sabe, me vi como. Ah. Ovelha negra, mas. Sabe? De lado, você é diferente. Você acredita nisso daí? Isso é alguma coisa do outro Certo. mundo, exatamente. Onde eu quero chegar, para contar uma historinha verídica dele, foi na cidade de Matão. Um padre. Ele, um rebuzinho. Ele trabalhava, né? Com o rebuzinho, nós não tem. Praticando a caridade, usando inclusive a casa dele. E naquela época, né? Uma cidade, se contar os habitantes, era uma coisinha Muito pequena. pequena demais. E aí foi. Só que o padre convocou as pessoas para defrontar com ele. Foi uma infantilidade fazer Foi. um negócio E ele também foi.
Ele queria encarar. Eu chamava a atenção dele. Eu lia a coisa toda. Os dois ali, viu? Quiseram medir força. Um pedaço de pau, etc. Eu li também. Sabe qual foi a salvação? A vida dos dois que você falou. Uma mulher grávida. Essa foi a Que ia ganhar salvação neném. que evitou tudo isso. O marido entrou como advogado. O advogado. O marido é advogado, subiu e falou: pare com isso já, não sei o quê, eu vou chamar a polícia. Deu um jeito. Foi o que amenizou. Foi sim. Amenizou. Ali a ia ser um questão. negócio complicado. Foi chamar a atenção do Carvalho. Ah, Você ia por ali? Que espécie que você é, né? Você não tinha de revidar. Né? Querer revidar. Não revidou porque não aconteceu. Né? ah, E no final, depois o padre foi visitá-lo. foi. Foi visitá-lo, pedir desculpa. Interessante isso daí. É. Porque ele foi mandado para outra cidade. Desculpa a ele, Carvalho. É gente, porque lá que se tornaram amigos, né? É provável, como o Chico, como os padres lá, ele era muito amigo. Mas ele passou, nós não Passou. passamos. Pela história que a gente Aquele lê tempo, aí, gente, passou se ser dificuldade. espírita, meu pai, por exemplo, pelo amor de Deus. Imagina. Meu pai encarava tudo e a todos. Meu pai foi fera. Foi fera. Ainda mais no Por isso que interior, a minha né? irmã, eu não puxei, não tenho uma unha dele, mas quem puxou mais foi a Marlene, né? É. Marlene, bom. É porque no interior Fazer palestras. a igreja católica que predominava, então ali não entrava. E eles ali, mandavam, né? Não aceitavam. Mandavam. Era complicado. Eu me lembro na minha cidade lá, a gente não passava nem na rua do centro espírita. Era moleque, porque tinha fantasma. Quer dizer, nem sabia o que era isso, mas não passava. Porque a gente era católico e tinha que seguir o que mandava. Mas depois a razão veio chegando e acabou. Chegamos onde nós estamos. Mas muita coisa é produto também da imaginação popular, né? Nem Também, tanto, não, muita nem não, tanto a maioria, que fosse né? pregado na igreja isso, né? Não Não. passa lá que tem fantasmas. Nenhum padre nunca falou Mas isso. era criança, né? Criança, É. como é que você educa erradamente as crianças? Fantasma, alma penada. Que nem sabe o que é. Não Né? sabia nem o que Eu era. achava realmente. que a alma penada era uma alma cheia de pena, que parecia uma galinha. Era o que eu pensava que era alma penada. Interessante. Precisa procurar instrução, né? Então, a E é mais só nos destruímos. lendo. Só lendo, só leitura, Só. não tem saída. Eu tinha medo de galinha por causa disso. Eu era penado. Então, meus amigos e amigas, depende de cada um de nós o que nós queremos colher no futuro. O momento é agora. O plantio é livre, está em nossas mãos. O que nós vamos semear? O que nós queremos semear? Coisas boas ou coisas ruins? O que semearmos, vamos colher. O universo dá sempre mais do mesmo. Então vamos dar coisas boas para que possamos receber coisas boas. Modelo e guia está aí. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. O universo sempre foi assim e sempre será. Depende daquilo que nós quisermos fazer com o nosso futuro. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria que vocês trouxessem, porque isso é um bate-papo informal, não é uma aula não, gente. Eu penso que ao longo da humanidade, esses milhões de anos que a espécie humana caminha, essas religiões já desapareceram. Nós nem ficamos sabendo em que eles criam, né? Mas parece que todas elas eram politeístas. A única monoteísta era o judaísmo. Mas os deuses estavam assim a serviço dos homens. Eles estavam sempre para atender pedidos. No conceito dos homens. No conceito dos homens, pois é. Então, como os romanos tinham muitos deuses, os gregos, esse aqui vai nos fazer vencer a guerra, esse aqui vai nos fazer isso, o outro vai fazer aquilo e tal. Os deuses só existiam para servir, mas não cobravam nada de você. Eles estavam lá como um balcão de atendimento, né? Então eu vou lá pedir uma coisa e ver se eu recebo, né? Não Tem tem. umas oferendas aqui, né? Você oferece Nas alguma coisinha pilhas, para dar nas- e tal. O cristianismo é que veio realmente Veio mudar tudo com isso. Moisés, né? Moisés que trouxe o Moisés. monoteísmo. E os egípcios também acreditavam que todo o poder descendia de deuses, né? Eles mesmos se consideravam Tinham deuses. vários né? N deuses lá também.
um Deus para cada coisa, né? E eles acreditavam também que eles eram filhos diretos dos deuses, né? Acreditavam nisso tudo. Mas os deuses existiam só para servir, eles não cobravam nunca nada por você. E já que você falou que os deuses não cobravam, e hoje em dia existe uma mania de se fazer assim, uma promessa, fazer um acordo, olha, se eu vou lá e vou fazer isso, fazer aquilo. Gente, no mundo espiritual não tem essas coisas não, hein? Tem acordo não existe isso. Só tem mérito. Não tem como comprar nada disso não, viu? Eu vou lá, eu faço um acordo, eu compro. Atalhos não existem no mundo espiritual. Não existe. Tem que trabalhar, tem que ter mérito. Poderá ficar estacionado. Não vai retrogradar, não vai voltar. Mas não vai para frente enquanto não tiver mérito. E mérito, ó, trabalho, só trabalho. Amor a Deus, amor ao próximo, caridade. Senão não vai para frente. Se diz, né? Tem bônus horas de trabalho. Bônus horas, trabalho. É isso aí. Eu estou me lembrando disso, porque eu lembro isso. É. Eu sentou ao lado lá falar com o Clarice, com a mulher, que queria pedir algo, acho que visitar, né? A família, eu acho. Queria proteger a O família. nosso lar. Ele viu a mulher falando. Ele viu que, opa, deixa eu ficar A mulher não quieto. tinha preparo nenhum, Exatamente. queria, né? Falou, aí o Cleiton convenceu ela, olha, começa a ter o trabalho, começa, né, a ter um pouquinho de bônus horas. Voltava o André. André queria, não falou nada. Não quero falar nada. Caladinha. Não tinha, né? Não tinha ação nenhuma, não tinha bônus horas, tem trabalho, né? Então é isso, Não meus tinha amigos. juntado. Nós, felizmente, estamos num momento na Terra em que nós estamos na transição do planeta, de provas, expiações para a regeneração. E nós, todos, antes de virmos aqui, sabedores disso, pedimos ao Pai que nos desse a chance de sermos agentes de mudança e não meros espectadores. Então, eu concluo dizendo a todos, vamos trabalhar? Porque sem trabalho nós não vamos subir. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Mike, você já tem o próximo livro? Tenho, está lá embaixo, eu preciso ver com ele. O nome? Não, aqui eu não tenho, são dois, eu pedi dois para ver qual que vai chegar. Ah, Tá, eu não posso te dizer agora porque eu não sei qual que vai chegar. Tá bom? Mas semana que vem ele prometeu que estará aí. Felipe.